Bom dia, sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de... Projeto de vida? Não, é de eletivas! É isso mesmo! E hoje estamos contando com a presença super especial da professora Juliana! Uhul! Ginastica, faz ginastica aí, agachamento, agachamento. Não é isso, não. Não é aula de agachamento? Não! Hoje Então. nós vamos falar de deserto. Deserto, professor? Deserto. É aula de meio ambiente, a gente vai falar de deserto. Isso mesmo. E nós temos um título super especial. Que, ó, vamos ver se vocês vão reconhecer. Amarelo, deserto e seus temores. Os professores vão, hein, Os Anderson? professores vão. Os professores vão. Mas, professor, tem uma música assim, mas acho que não é assim, tem alguma coisinha errada aí. Vamos dar uma olhada? Então, os objetivos da aula aqui, ó. Refletir sobre o processo de desertificação, analisar as causas e consequências. E lembrando aí que algumas pessoas cantam a música do Djavan errada, então tá aí, só pra gente brincar também. Igual aquela de trocando de biquíni sem parar. Você quer que eu cante? É melhor não. Senão nós vamos ser processados. Habilidades: empatia, cidadania e colaboração. E aqui é o nosso objetivo geral da eletiva, só para relembrar, né? Que é escrever o futuro sustentável. Mas vamos relembrar a aula anterior, olha só. Nós vimos que uma espécie gera impactos em outros seres e, às vezes, até em todo o ecossistema. Agora pensando principalmente aí nos oceanos, que foi o tema da aula passada. Os oceanos sofrem impactos devido ao lançamento de gás carbônico na atmosfera e gera dois grandes problemas: aquecimento das águas e acidificação também das águas. E, enfim, falamos sobre poluição, lembramos aí das 5 ilhas de lixo que temos nos oceanos e que a caça quase extinguiu algumas espécies, e falamos da baleia. E depois eu mandei aquele vídeo maravilhoso para vocês aí, como as baleias mudam o clima. Quem não assistiu, procura, que é espetacular. E agora, gente, vamos começar com uma conversa. O que é um deserto? Um minutinho. E, gente, o que é um deserto? Aproveitando esse momento aqui, queria mandar um abraço para a Isabela, que é aluna da professora Cíntia, que ela é da escola José Franco Craveiro. E também um abraço para o Matheus, da escola José Dini de Socorro. E ele fez alguns comentários bem importantes que nós vamos comentar ao longo da aula. Professora Juliana, o que chegou aqui? Gostei do seu papel. É aqui, ó, o papel, gente. Tecnologia. Eu sou de tecnologia, inovação e então. educação física, então você já usou sua tecnologia? Já usei uma tecnologia muito avançada. Cultura Maker. Cultura Maker, mão na massa. Bora lá, gente. Ó, o Matheus, que é do professor Sérgio, da escola Orlandi, da DE Leste 4, aqui na cidade de São Paulo, disse: deserto é um local vazio e enorme. Vamos para mais um. A Júlia Bueno, da professora Cristina: deserto é uma região tomada de areia. A última aqui, viu? A Gabriele, da professora Silvana: deserto em geografia é uma região que recebe pouca precipitação pluviométrica. Aê, é isso mesmo. Simplificando, pouca água. Vamos dar uma olhada? Então, vamos entender o que é deserto aí. E pegando aí o que vocês já falaram, né? Pense que os desertos são ambientes muito variáveis e existem muitos tipos de deserto. Logo, não tem uma definição aí simples que a gente fala: deserto é isso aqui, meu irmão. Não.
Só que podemos dizer que existe uma característica principal, que é exatamente aí que vocês trouxeram, ó, uma umidade tão baixa que impede que a maioria das plantas possam sobreviver. Essa umidade já tem algumas controvérsias. Tem gente que fala assim, 400 milímetros já é um deserto. Outras falam assim, não, tem que ser 250, menos que isso tem que ser deserto. Mais que isso não é deserto não. Então, vamos ficar com a definição simples, que é mais fácil. Ó. Uma umidade tão baixa que impede que a maioria das plantas possam sobreviver. Por que a gente vai falar disso? Porque vamos pensar na desertificação e os impactos dessa desertificação. Segundo a ONU, nosso lindo planeta, nossa bolinha azul, tem 41,3% de áreas que podem ser consideradas secas. Aí nós temos 4 categorias: hiperáridas, áridas, semiáridas ou subúmidas secas. E aí, ó, o nosso problema aqui, o que a gente precisa gravar é isso aqui, ó. 1/3 da população mundial está nessas regiões. Gente, tudo isso. Como você acha que vive essas pessoas? Quem pensou maior pobreza acertou. É isso mesmo, a gente tem 1/3 da população mundial vivendo em áreas secas. Tá, gente, mas e o Brasil? Vamos falar do Brasil? Para nossa sorte, o nosso país verde-amarelo, o Brasil aqui, não tem regiões que podem ser consideradas áridas. Nós não temos desertões. Mas, em compensação, temos uma grande região que pode ser chamada de semiárida. E aí a questão, vai. Onde fica a maior parte do semiárido do Brasil? Vamos ver quem vai ser o primeiro aqui que vai mandar. Primeira, vamos lá. Isso! É o sorteio aqui? Isso, já chegou, a professora Juliana. Foi você? Fui eu. Só que não, viu? Então, é isso mesmo. Vamos aqui, ó. A primeira região que veio na sua cabeça pode ter sido o Nordeste, e se você fez isso, acertou. A maior parte do semiárido fica no Nordeste, embora algumas regiões fiquem também no Sudeste. Só de semiárido há quase 1 milhão de quilômetros quadrados de semiárido. Gente, isso é muito. Aí, tá. Quantas pessoas moram por lá? Por volta de 22,6 milhões de habitantes. É muita gente vivendo no semiárido, que é uma região bem difícil de sobreviver. Só que, professora Juliana, a gente não tem só o semiárido. Não? Não tem. Olha só, vamos falar da área suscetível à desertificação. Vamos simplificar? É a área que pode virar semiárida ou árida. Essas regiões recebem um nome bonito de área suscetível à desertificação, que tem resultados que não são nem um pouco bonitos. Aí isso aí tem, por exemplo, o semiárido, claro, mas também tem o cerrado e o agreste. Vamos falar de cerrado daqui a pouco. Por qual motivo isso seria importante? Vamos entender isso aqui, o que isso tem a ver com as pessoas. Ó, é uma área com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, tem 1.494 cidades, 11 estados do país, é muita coisa, e 34,8 milhões de pessoas. Agora, beleza, vamos conversar de novo. Você sabe o que é a desertificação? Porque a gente falou, temos as áreas suscetíveis à desertificação. O que é isso? E você acredita que a região onde você mora poderá passar por um processo como esse no futuro? Um minutinho, já voltamos!
Então, gente, professora Juliana, o que o pessoal trouxe aí pra gente? Eu li alguns comentários bem interessantes. Pena que vocês não conseguem ver a dança do intervalo aqui, ó. Do professor. Tava um arrasando. momento importante aqui. Tava. Pra gente se concentrar e conseguir. Você sabe que a professora Monize, ela leu o seu pensamento. E aí, antes mesmo da pergunta, ela colocou: professor, a secura que está por aqui, estamos nos sentindo no deserto. Isso mesmo. Mande de onde a senhora é, né? Sim. Vamos lá. Então, nós temos o estudante Pedro, da professora Cristina, que falou que não. Porém, a Silene disse que há um empobrecimento, consegui falar? Empobrecimento do solo. Isso, perfeito, perfeito, é exatamente isso. Olha só. Agora, vamos falar de desertificação. Agora vamos ver os impactos da desertificação na vida das pessoas. Já voltamos. It's so dry here, and the rains are less predictable than they used to be, so sometimes our crop don't do well. Even then, I have to feed my 6 children. It's the same for the other women in my village. We all have big families. And all of us need food, firewood, and fodder for our animals. But there is not as much vegetation as there once was. In 2007, African heads of state endorsed the Great Green Wall Initiative. The original idea was to plant a belt of vegetation along the southern edge of the Sahara. That idea has evolved into a mosaic of interventions designed to restore degraded lands and to improve plant diversity and land productivity in African drylands all around the Sahara. And so the new Action Against Desertification initiative aims to strengthen the resilience of people to climate change in 6 African countries, as well as Haiti in the Caribbean and Fiji in the Pacific. The initiative is empowering people through training and better governance mechanisms, promoting practices that suit the environmental conditions, so that local communities can manage the land more sustainably to meet their needs. For example, in the Sahel, farmers can meet the challenge of the infrequent rains by planting seeds and seedlings in half. Então aí a gente teve uma dimensão dos impactos da desertificação na vida das pessoas e algumas iniciativas que estão sendo feitas para freá-lo. Mas, vamos lá, gente. Olha só, essa frase aqui eu tirei de um documento que foi utilizado para fazer essa aula e ela é muito interessante, porque ela diz: a seca é um fenômeno climático, a desertificação é um fenômeno humano. Então, o que é a desertificação? Como vocês mesmos disseram, vamos pegar uma definição bem simples e dizer que seria o empobrecimento do solo de uma forma tão intensa que a vida da população no local se tornaria inviável. Agora deu para perceber a dimensão do problema. Por quê? Lembra que são 34,8 milhões de pessoas vivendo em áreas sob desertificação? Aí, tá, se a vida se torna inviável nessas regiões, onde essas pessoas vão viver? Olha que questão complicada. Eu acho tão triste. É muito triste. Eu sinto assim uma dor no coração. Sim. Mas aí, vamos pensar, né? As ações humanas que causam a desertificação. Vamos analisar os locais, por exemplo, aqui para a gente ter uma dimensão disso. Onde a Caatinga, que é um bioma caracterizado como semiárido, já entrou em colapso. Eu tô pensando Você está pensando no final de semana. Isso. Eita. E o que aconteceu nessas áreas? O desmatamento transformou as áreas em regiões para agricultura, produção de energia e comércio de madeira, sem desenvolvimento sustentável. Isso aqui é importante. A agricultura por si só não provoca a desertificação. Alguns agricultores têm projetos sustentáveis que fazem uma agricultura que não causa empobrecimento do solo e não destrói o meio ambiente. Mas, em outros casos, os agricultores não se preocupam com o meio ambiente, com os pecuaristas e outros
tipos de trabalho, ok? Então, essas áreas que não têm um projeto sustentável passam por um processo de erosão. E aí o solo fica cada vez mais pobre, e os nutrientes não tem mais, e aí ele se esgota. E aí, que tipo de planta que sobrevive nesse tipo de região? Apenas, por exemplo, alguns tipos de cactos e outras plantas aí que conseguem sobreviver em climas secos. E uma imagem bonita aí de cactos para a gente pensar nessas regiões. E agora, esse aqui é complicado, gente. Esse aqui é um relato de um documentário chamado Ser Tão Velho Cerrado. Certo? Não é sertão de sertão, não. É ser alguém tão velho cerrado. E ele retrata de forma muito intensa o avanço dos latifúndios da mineração no Cerrado brasileiro, mais precisamente na Chapada dos Veadeiros. E aí ele faz uma denúncia das ilegalidades que são cometidas e do poder público, o governo que simplesmente fecha os olhos. Um dos momentos mais marcantes, professora Juliana, repara nisso aqui que esses caras vão falar. Tô de olho. Alguns empresários ligados aí ao agronegócio, caras grandes mesmo dentro desse tipo de trabalho, dizem o seguinte: preservar é o pior negócio do mundo. Ou então, não vou preservar de graça. Se quiser que eu preserve, tem que me pagar, porque de graça eu não vou fazer. Então a gente percebe aí que o nosso futuro ecológico, infelizmente, está sendo colocado em perigo por pessoas que não conseguem pensar no longo prazo. Mas Estão nós pensando conseguimos. Nós conseguimos. Olha, a professora Margarete colocou uma coisa aqui ótima, professor Anderson. Boa. Se a humanidade não se conscientizar dos danos causados à natureza, haverá muito sofrimento e possíveis problemas irreversíveis Isso. futuramente. Então nós, aqui ó, adolescentes, porque eu tenho 15 anos e você? Isso, eu tenho 18. Então tá bom, nós precisamos mudar o futuro, tá? Aqui ó, na palma das nossas mãos. Isso mesmo. E até porque, gente, vocês estão aí no 7º, né? Os impactos disso vão cair muito mais na vida de vocês do que na vida aqui da gente. Exato. Então vocês têm que ter essa consciência de que a vida de vocês vai ser muito mais afetada do que a nossa aqui. Então vamos lá. O documentário desmente aquela ideia de que as hidrelétricas são fontes de energia ecologicamente corretas. Ele diz, não são, porque alteram todo o equilíbrio ecológico da região. Vamos lembrar dos lobos que mudaram os rios, aquele documentáriozinho que a gente assistiu? Então, ninguém soube prever que colocar lobos de volta no parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, ia mudar todo o parque. Por quê? Porque é muito difícil conseguir prever tantas coisas que acontecem no lugar. A construção das barragens foi acertada, destruindo as regiões do Cerrado, prejudicando os moradores, levando em consideração apenas os interesses de mineradoras e empreiteiras, ou seja, o dinheiro. Então, é importante a gente ter em vista que as hidrelétricas, sim, são importantes, né? Não tem como falar assim, vamos ficar sem energia, né? Mas tem uma questão importante que a gente tem que pensar que elas causam impactos e esses impactos têm que ser levados em consideração. A gente tem que fazer alguma coisa, não é só simplesmente, constrói lá e depois a gente vê. Não, vamos pensar sobre isso. Outro exemplo aqui, ó. Na macro-região chamada Matopiba, olha aqui, a gente tem uma região no Brasil chamada Matopiba. E ela inclui justamente, ó, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba. E aí, nós temos um grande problema. 0,42% da população, ou seja, pouquinha gente concentra mais de 60% da riqueza. Então, pouquinha gente dentro da região do Matopiba tem muita riqueza além do que os outros têm. E aí, essas pessoas a gente pode chamar de os donos da terra. E esse é um grande problema. Por quê? A concentração fundiária em nosso país, ou seja, a concentração de terra, a pessoa tem muita terra, acaba infelizmente gerando ainda mais concentração, porque se eu tenho muita terra, eu tenho muito poder. Aí eu consigo ter mais terra e ter mais poder ainda. E é assim, gente, é uma bola de neve. Esse tipo de ação acaba avançando sobre áreas protegidas, ou seja, áreas de florestas que ninguém poderia mexer. E aí, gente, gostaria que vocês se concentrassem aqui, ó. Esse tipo de ação acaba avançando sobre as áreas protegidas, expulsando as populações de suas casas e contando com um certo ok do poder público, que às vezes acaba não fazendo muita coisa. Quem concentra tanta renda consegue comprar o Estado, consegue fazer... Muda essa lei aí pra mim, fazendo favor. Tô triste de novo.
Então, a gente, infelizmente... Mas calma, essa aula não vai terminar triste, não. Então, quais atitudes poderíamos tomar para reduzir a destruição do nosso meio ambiente? Um minutinho, já voltamos. Então, professora, o que os nossos professores e alunos trouxeram aqui pra gente? Ó, a Júlia Bueno, da professora Cristina. Diminuir a poluição, o desmatamento e etc. Então, ela sabe que tem diversas Tem muitas coisas aí, Anderson. Isso mesmo. Boa, gente. Então, agora a gente já falou das mãos humanas que destroem o meio ambiente. Agora vamos falar das outras mãos humanas que constroem e que ajudam a gente. A foto que vocês estão vendo aí é do Sebastião Salgado e eu tenho certeza que alguns de vocês aí conhecem. Então, lá na região de Aimorés, em Minas Gerais, se encontra a fazenda do Instituto Terra, que faz parte do projeto de reflorestamento da Mata Atlântica, colocado em prática pelo fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa Lélia Vanik. Em 1998, ele comprou a fazenda Bulcão, que era dos pais dele e tinha sido totalmente degradada devido à seca e uso intensivo de pecuária. Em pouco mais de 10 anos foram plantadas 2,5 milhões de mudas, gerando 293 espécies vegetais que atraíram 235 espécies dentre anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora, imagine que se trata de uma restauração de uma área, olha o tamanho dessa área, 7.500 hectares, que foi feita com a ajuda de apenas 130 pessoas. Então, 130 pessoas conseguiram fazer um trabalho magnífico. Nós trouxemos um vídeo que maravilhoso, agradecemos aí ao Instituto Terra e bora conhecer esse trabalho. Então, pessoal, a gente viu algo extremamente importante. Eu gostaria de ler um relato aqui que o Matheus, que é aluno da nossa rede, disse aqui para mim, ó, que a terra que eles têm, tem 20% de todo o terreno é totalmente preservado. E eles preservam a mata auxiliar em beiras de minas, ribeirões, replantam com a ajuda de projetos como a Copaíba e o verde das árvores de cipós originários da Mata Atlântica. Então, a agricultura, a pecuária, ela não precisa ser destrutiva, ela pode ser
construtiva, como esse exemplo aí que o Matheus nos deu, e o do Instituto Terra. Eu espero que vocês tenham gostado disso, porque esse é o objetivo da aula. Terminar a aula dizendo que a desertificação está acontecendo, mas nós podemos fazer alguma coisa, não é algo que sim que está acontecendo e não tem o que fazer. Vamos recapitular então, ó. Vimos que os desertos têm clima bastante árido, que a desertificação tem muitas consequências péssimas, mas nós temos condições de lutar contra a preservação. Aqui nossa dica aí para a gente continuar fazendo nossos trabalhos com os cartazes. E, pessoal, não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Professora Juliana, foi um imenso prazer estar aqui com você. Eu agradeço e, assim, conte comigo sempre. Muito obrigado. Mas se tem Juliana, tem que terminar Isso. a aula como? Então, dançando, vamos lá, gente, é sexta-feira. Foi um prazer estar com vocês e bora pra dança! Muito obrigado!